Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos tratar de uma competência muito importante para o profissional de manutenção, que é a leitura e a interpretação do desenho técnico. E para o nosso vídeo aqui nós vamos ver o exemplo de uma moça ou um torninho de bancada, aquilo que você achar melhor aqui de chamar. Então veja, eu tenho ele aqui montado em 3D, onde eu tenho algumas peças aqui. Veja, eu tenho uma alavanca, eu tenho um fuso roscado, uma rosca quadrada, eu tenho aqui a base, eu tenho o guia, tenho aqui uma chapinha, onde ela vai ser fixada aqui na parte interna da base. O que nós vamos ver? Nós vamos ver esse desenho em 2D e observar que existem partes do desenho dessa moça que ele acaba se repetindo em outros conjuntos mecânicos, principalmente quando a gente vai ver como são representadas as roscas, tanto internas como externas. E isso é extremamente importante para um profissional de manutenção, ao ler, por exemplo, um manual de equipamento, e saber onde ali é um furo com chanfro, por exemplo, onde é um furo roscado, e é isso que nós vamos ver agora. Vamos analisar aqui. Primeiro, vamos ver aqui o fuso. Observe o seguinte, que ele tem uma rosca quadrada com passo de 5 milímetros. Observe, primeira coisa, nós temos aqui uma rosca externa, certo? Onde duas retas paralelas representam para mim a rosca. Mas eu ainda tenho algo que acaba facilitando ainda o seu entendimento, que é um corte parcial para mostrar aqui, ó, o perfil da rosca. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma rosca quadrada. Primeiro ponto, eu tenho duas retas aqui paralelas, ó, tanto em cima como embaixo, e tenho aqui um corte parcial que representa aqui o meu tipo de rosca. No caso aqui eu tenho uma rosca quadrada, com passo aqui de 5. Veja, se fosse para desenhar ali em 3D, daria um pouquinho mais de trabalho, mas dava sim para desenhar aqui no próprio AutoCAD. Então aqui nós já temos a representação do fuso. E a principal informação que eu quero trazer nesse fuso é como é representada a sua rosca. Quando a gente vem aqui, observa o seguinte, na parte da base, que já eu falo também sobre o corte, eu tenho aqui a representação da rosca interna, onde o fuso vai passar aqui rosqueando. Então veja que eu tenho duas retas paralelas aqui, e também representa aqui que eu tenho uma rosca quadrada com um passo de 5 milímetros. Então aqui eu tenho a representação da mesma rosca, só que agora é uma rosca interna. Agora observe o seguinte, quando a gente vem para cá, observe que eu tenho aqui a base e eu tenho uma chapa aqui na cor preta que ela é fixada através de parafusos aqui na parte interna. Então o que nós vamos observar agora é a parte inferior da base, representada aqui, ó, por 8 furos roscados. Observe o seguinte, que interessante. Como é que a gente consegue identificar que aquele furo é roscado? No furo roscado aqui, ó, essa rosca interna, eu tenho um círculo aqui ó, interno completo, e esse círculo externo ele é 3/4 de volta. Então observe que o que diferencia um furo, por exemplo, rebaixado ou chanfrado de uma rosca é porque eu tenho aqui um círculo na parte externa de 3/4 de volta. Então eu sei que isso aqui é uma rosca. E observe que aqui eu tenho 8 furos com essa mesma característica. E apenas um aqui, ele tem aqui a informação da sua rosca. Onde a rosca aqui é uma rosca em polegada de 1/8. Então observe, a diferença é, eu tenho um círculo menor fechado e o círculo externo 3/4 de volta. Então representa aqui que eu tenho um furo roscado, ou seja, 8 furos roscados. E aqui eu tenho outra informação interessante. Se eu quero observar aqui qual é a altura ou a profundidade aqui dessa rosca, aqui tem um corte em desvio. Observe que ele vem aqui, ó, o corte CD, ele passa pelo centro de uma das roscas. Para quê? Para na parte onde vai ser representado o corte, mostrar ali qual é a profundidade ou a altura daquele furo roscado. Então aqui o corte em desvio foi representado aqui embaixo da parte interna, e aqui ele apresenta ó, qual é
a altura, até onde vai a parte roscada, onde ele tem aqui a cota de 10 milímetros. Então observe, eu tenho aqui mais uma vez, ó, duas retas aqui paralelas, mostrando aqui que eu tenho um furo roscado, uma rosca de 1/8. Veja que interessante aqui. Tenho aqui a parte inferior e aqui o corte em desvio, justamente para representar até onde vai essa parte roscada. Se eu venho um pouquinho aqui, ó, eu tenho agora aquela chapa que vai ser justamente fixada aqui embaixo da base. Ela vai ficar fixada aqui embaixo na parte inferior da base. Então o que acontece? Agora eu também tenho 8 furos, só que os furos ele não são mais de 3/4 de volta. Ele é totalmente fechadinho. Então isso aqui poderia ser um furo rebaixado ou um furo chanfrado. Mas onde fica claro para a gente essa representação? Quando a gente vem aqui, ó, na vista aqui, ó, superior da chapa. Então observe, o que está vendo aqui em cima foi representado aqui embaixo. E aqui tem um corte ainda parcial, ainda para dar ênfase aqui, como é esse furo aqui, ó, chanfrado. Então ele tem um chanfro aqui total de 90 graus. Isso acontece quando nós temos ali também parafusos escariados, que vai ficar ali faceado com a chapa, a qual vai ser fixada. E a grande diferença é que agora eu não tenho mais 3/4 de volta representando uma rosca, e sim aqui eu tenho um furo chanfrado. E onde é que fica claro para nós? Quando a gente vem aqui para a parte, a vista superior, e aqui ainda foi colocado aqui um corte parcial para dar um ênfase maior aqui, para até onde vai a dimensão do seu rebaixo, com um ângulo total aqui de 90 graus. Então veja que são informações importantes que acaba essa informação se repetindo em vários desenhos técnicos, em conjuntos mecânicos, por exemplo. Então veja, eu tenho aqui, ó, o desenho do guia, que também ele está em corte, certo? Tenho aqui o ângulo aqui desse rebaixo aqui, em ângulo de 120 graus, mas o que eu quero destacar é aqui para mostrar também a parte onde vai ter uma rosca para o guia, onde ele vai correr linearmente. Um corte AB aqui, mostra aqui embaixo também, ó, um círculo menor e 3/4 de volta, dizendo aqui que essa rosca é de 5/16. Eu tenho aqui, ó, 3/4 de volta, um círculo interno fechado. Então eu tenho aqui uma rosca de 5/16, que ela tem como profundidade ou altura aqui, ó, de 13 milímetros. Então veja quanto estas informações elas são importantes para você, para o entendimento do desenho técnico. Aqui um furo onde vai passar o pino de 4 milímetros, onde esse pino está representado aqui. Ele tem um diâmetro aqui de 4 milímetros, uma distância entre centros de 38 milímetros. Então algumas informações aqui que se repetem, que eu já falei para vocês a diferença do furo roscado e o chanfrado. Aqui eu tenho mais uma vez aqui a representação de um parafuso. Veja que aqui nem precisou ter aqui um corte parcial para ficar mais claro, porque o parafuso você vai ver que ele vai ter já uma rosca com perfil ali triangular. Então duas retas paralelas representa aqui que eu tenho uma rosca. A rosca de 1/8, justamente são os parafusos que irão fixar a chapa interna aqui, a chapa que vai ficar na parte inferior da base. E aqui eu vou ter na legenda, né, cada um dos itens e seus respectivos itens, quantidades, o que são cada uma das peças, os seus materiais. Por exemplo, eu tenho aqui o parafuso 5/16. Serão quantos nesse conjunto? 1. E aqui um aço liga. Já na mandíbula móvel eu tenho o item 2. A quantidade também é 1. Quando a gente vai para os parafusos de 1/8, o item 4, que é o que nós vimos há pouco, eles são 8 parafusos de 1/8 e também o aço liga. Então veja como é importante nós conhecermos e conseguirmos interpretar bem o desenho técnico mecânico. Isso facilita no dia a dia da manutenção, no reparo dos equipamentos, principalmente quem trabalha
com a parte de usinagem para confecção, eles vão receber os desenhos técnicos e terão que fabricar de acordo com aquilo que foi passado dentro das normas e especificações técnicas requeridas, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, mostrando aqui um pouco da importância do conhecimento, da leitura e interpretação do desenho técnico mecânico. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Se você gostou, curte. Continue aí acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço.